A coisa tá ficando complicada aqui no Brasil. A conta não tá mais fechando. E do contrário do que a mídia vem vendendo, que tá mil maravilhas, não. Os municípios estão até entrando em greve, exatamente. É o Estado entrando em greve contra o próprio Estado. É coisas de banana. A gente vai aprofundar essa questão das greves, vou trazer mais indicadores sobre a questão do déficit orçamentário federal e nós vamos trazer alguns estudos que apontam que as políticas que estão sendo adotadas agora podem complicar a situação mais à frente. Te convido a assistir até o final para você não perder nada, já vai deixando seu like, seu capitalista. E a gente começa aqui falando sobre essa greve das prefeituras. Esse vídeo vai abordar também como isso vai afetar o mais pobre e no vídeo de amanhã nós vamos falar como vai afetar você, investidor, principalmente investidor de cripto. Nós também vamos pagar a conta do amor, nós também vamos levar essa trolha. Mas hoje a gente vai falar como o mais pobre, exatamente como o mais pobre vai levar a trolha. Então, coloca comigo até o final aí, porque as prefeituras suspenderam serviços em greve contra a queda nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios. Então, prefeituras de diversas cidades de Pernambuco, e não somente Pernambuco, como você vai ver já já, cidades de todo o Brasil, essa greve está se espalhando, elas estão suspendendo serviços administrativos, em greve contra uma queda de mais de 20% nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. O Fundo de Participação dos Municípios, pessoal, para 70% aí dos municípios, é uma das principais fontes de arrecadação. E isso está caindo, como você vê agora, 20% só em agosto. Então imagina o impacto para as contas aí desses municípios. Esses valores são repassados pelo governo federal às cidades de todo o Brasil e são importantes fontes de arrecadação do orçamento anual municipal, pessoal. Aqui nós temos o mapa de como isso está afetando já diversas cidades espalhadas pelo Brasil todo. Em destaque, os estados que já estão registrando justamente cidades em greve, os municípios em greve. Você percebe que tem bastante concentração, principalmente dos municípios lá do Nordeste, né, com muito amor. Então parece que a questão está se complicando por lá também, né? Tanto é que teve aquela prefeita lá que apoiou o Lula, que estava indignada. Vocês já devem ter visto esse vídeo circulando por aí, né, pessoal? Mas vamos seguindo aqui, porque pela manhã a Confederação Nacional de Municípios, a CNM, ela liberou um manifesto público repetindo o alerta de que os municípios brasileiros vivem uma crise estrutural. O documento, assinado pelo presidente da entidade, o Paulo Ziolkowski, relembra informações divulgadas recentemente aqui pelo portal Brasil 61. Então subiu de 7% para 51% o número de prefeituras endividadas. Vou repetir. Subiu de 7% para 51% o número de prefeituras endividadas operando no vermelho e correndo risco de os prefeitos serem enquadrados na Lei de Responsabilidade Fiscal por estarem gastando mais do que arrecadam. Ou seja, o assunto não é novidade para quem acompanha o cotidiano da política no país. Além de traçar um histórico das ações em que os prefeitos vêm alertando o governo para a crise que enfrentam, o documento da Confederação Nacional de Municípios aponta soluções que podem amenizar a situação. Então, o bicho está pegando e agora a gente também vai aprofundar essa questão do déficit federal e como que algumas medidas que o governo está falando que vai adotar podem complicar ainda mais a situação para alcançar as metas do arcabouço fiscal. Beleza? Então coloca comigo até o final e bora para a segunda parte do vídeo. Antes, eu tenho um comentário pessoal meu aqui. Eu trabalhei, pessoal, por algum tempo com restituição para esses municípios. Inclusive, isso iria aliviar esse problema desses prefeitos que estão aí para se lascarem, desses 51%. Pois é, muitos tapados não buscavam, né, contratar nosso serviço, porque não entendiam, muitos nem sabiam o que era Manad. A gente fazia uma restituição, tudo dentro da lei, para que esses caras ganhassem dinheiro no bolso. Tudo dentro da lei. Mas o lobby, a complicação que é trabalhar com prefeitura, gente, vocês não fazem ideia. Cara, olha, é complicado demais. Trabalhar com prefeitura é complicado demais. Mesmo sendo um produto que ia ajudar os caras lá. Tanto é que eu abandonei esse negócio. E
a grande jogada, pessoal, é que muitos municípios têm uma péssima gestão. Cara, assim, principalmente os municípios do Nordeste, tá? Que eu tive contato. A contabilidade do município sequer sabe o que é um arquivo Manad. A gente pediu o arquivo Manad para os caras, eles sequer sabiam o que era isso. Isso é o básico da contabilidade. Você que é contador sabe o que eu tô falando. Então, assim, é um negócio assustador. A falta de organização, os caras totalmente perdidos, é assustador, pessoal. Então não me assusta deles estarem com problemas fiscais. E muitos municípios têm problemas fiscais e o problema é escondido embaixo do tapete, mas eu não vou entrar nesse assunto aqui, né? Pois é. Vamos avançando aqui, pessoal, porque a gente vai falar agora sobre o déficit orçamentário brasileiro do governo federal aí. O Haddad falou que quer zerar esse déficit, né, pessoal, e tudo mais, só que como é que eles vão fazer isso? Sendo que o déficit primário, o que é o déficit primário? Esse resultado primário, ele exclui, por exemplo, o custo da dívida. Então isso aqui só aponta que o governo federal está gastando mais do que está arrecadando. Isso é complicado. Perceba que lá em 2022 estava tudo positivo, superávit, bonitinho, e aí em 2023 o negócio começou a azedar, né? Começou aqui a piorar, e agora ficou meio vermelho esse negócio aqui, pois é. Então agora estamos acumulando 97 bilhões em déficit primário. Ou seja, o Estado está ficando com as contas no vermelho. A conta não está fechando. E aí vem aquele comunista safado, cara, que eu tenho nojo. Tenho nojo. Que fala o seguinte, mas é culpa desses banqueiros que fica roubando o povo brasileiro. Pois é, mas é só não pegar dinheiro emprestado do banqueiro, né? Só que se o governo fica gastando mais e se endividando, não é culpa do banqueiro que está emprestando dinheiro. É culpa do governo que está gastando mais e está pegando dinheiro emprestado. Então isso aqui, pessoal, tinha que estar azulzinho, porque isso aqui é o resultado primário, nem está contando o custo da dívida. Só que conforme o governo vai se endividando mais e tudo mais, e principalmente com o juro alto, a bola de neve vai aumentando do déficit orçamentário. Aqui o Rittenband ele fez um post muito legal falando sobre a arrecadação necessária para atingir o compromisso de resultado primário. As medidas que terão que ser tomadas, esse é um gráfico do Banco Central, as medidas que terão que ser tomadas para justamente o governo conseguir bater as metas lá do arcabouço fiscal. E quem vai pagar essa conta aqui é você, seu capitalista. É, você, exatamente. Então o governo precisará de 168 bilhões de reais a mais em 2024 para fechar as contas. Especialista vem otimismo e meta distante, né? Exatamente, pessoal. Os caras estão com déficit, como é que eles vão conseguir arrecadar mais? Vamos cobrar imposto dos ricos. Pois é, isso é um problema. Porque esse estudo aqui do Fundo Monetário Internacional aponta que não é bem assim. Não é bem assim você simplesmente aumentar mais os impostos. Porque esse estudo justamente aponta que num ajuste fiscal eficiente, o ideal seria você cortar gastos. Nesse vídeo aqui que eu falei sobre o voo de galinha brasileiro, e é muito legal que você assista, você quer entender essa questão nacional, aqui eu falei sobre o PIB potencial, diferença do PIB potencial para o PIB, né? Então, nesse vídeo eu recebi muitos comentários de pessoas criticando que eu falava que tinha que reduzir gastos e tal. Então tá aqui um estudo, né, para esfregar na cara da galera da importância do controle de gastos. Então, num corte de gastos, num primeiro momento, você tem uma queda no PIB. Porque o gasto estatal, ele conta no PIB. Só que perceba que depois, nos trimestres seguintes, com um corte de gastos, o PIB ficaria positivo por conta dessa questão, desse ajuste fiscal. Agora, se o governo não corta da própria carne e vai roubar de você, seja você como investidor, seja você com as suas comprinhas lá na Shein, pois é, o negócio complica. Se acontece o aumento de impostos, perceba que já no primeiro momento ocorre queda no PIB de 1,3, mas diferente do que acontece com o corte de gastos, quando você aumenta impostos para fazer um ajuste fiscal, para, por exemplo, bater as metas doidas do arcabouço fiscal do Haddad, perceba que quando você aumenta impostos, que é o que o governo federal vem fazendo, você tem queda no PIB. Não só no primeiro PIB aqui registrado, mas nos seguintes também. Então, no Brasil, contudo, os efeitos dos gastos de impostos são ainda mais deletérios para a economia do que os cortes de gastos. Se após 3 anos o impacto do corte de gastos de 1% do PIB na economia é próximo de zero, o aumento dos impostos em 1% do PIB leva a quase 2% de contração na economia. 1% de imposto que aumenta, cai 2% no PIB. Por quê?
porque acontece o voo de galinha, porque o investimento não acontece, porque o nosso PIB potencial não vai subir. A economia vai contrair, o investidor vai cair fora, o empresário vai cair fora, o cara que tem dinheiro vai cair fora e vai investir num país que respeita esse cara. Então é isso, né, pessoal? Mas o brasileiro não aprende e merece tomar no lombo, né? Mas quem vai pagar isso são as empresas, diz a Janja. Será que quem vai pagar esse aumento de impostos são as empresas? Esse aumento de impostos que afeta o crescimento, será que quem paga isso é as empresas, pessoal? Não é bem assim não, dona Janja, não é bem assim não, né? A senhora que gosta de comprar sofá caríssimo, a senhora que gosta de ir lá nos países da Europa comprar vestidos caríssimos, não é bem assim, tá? E isso afeta o mais pobre. A gente no vídeo de ontem aqui, onde eu falei sobre os mercados de ações na corda bamba, a gente falou, né, dessa notícia da AliExpress, que aderiu ao remessa conforme do governo brasileiro, aonde agora as compras no AliExpress serão taxadas em 92%, seus capitalistas. 92% das compras acima de $50. Então você vai comprar lá aquele PCzinho gamer, aquele kit, né, com aquele processador Xeon, né, eu sei que aqui no Brasil é caríssimo, então você vai lá na AliExpress e tal, cara, você vai pagar 92% nesse teu kit aí. O pobre que fez o L, que compra da Shein, as brusinhas lá, tá ferrado. É, o amor venceu. A brusinha lá que custava R$100 agora vai custar R$192. Né? É, pois é. No caso da blusinha dos R$100 não, porque ela vai ser taxada apenas em 17%, porque é até $50. Então seriam aí apenas o ICMS, que compras abaixo de $50 induz apenas ICMS. Antigamente era isento, tá? Mas vocês entenderam, né, pessoal? Como isso vai pesar aí no bolso do brasileiro. Tudo para quê? Para que as metas do governo, que são otimistas, são viajadas, sejam alcançadas. Só que como que essas metas vão ser alcançadas se você começa a pisar mais no pescoço do empresário, se você pisa mais no trabalhador e esse cara diminui a produtividade dele? Ele não consegue investir, porque ele tem que pagar tudo em imposto e taxa e encheção de saco. Então como é que esse cara vai investir no negócio dele para aumentar a produtividade? O PIB não cresce. Então como é que com o PIB diminuindo, conforme esse estudo aponta, se os impostos aumentarem, como que se o imposto aumentar e o PIB reduzir, você vai aumentar a arrecadação, gente? O ideal era cortar gastos. Mas não é isso que está sendo feito, né? Então, vamos ver no que vai dar, né, seus capitalistas? Vamos ver no que vai dar. O importante é investir antifrágil para a gente se proteger. E por hoje é isso. Amanhã nós vamos falar aí sobre como isso pode afetar o mercado de criptomoedas, certo? Não vai ser só no mais pobre que compra lá na Shein, na AliExpress, não. Vai afetar o investidor também, principalmente o investidor internacional. A gente vai falar sobre isso amanhã. Se você não quer perder nada, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like e compartilha para geral. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.